Olá, bom dia, seja muito bem-vinda ao Portal das 7 da manhã. E hoje a gente vai bater um papo sobre o que você reflete, o que você reflete a partir de você. Você já reparou, assim como o vento, né? O vento ele anima ele mesmo através do que? Do sussurrar das folhas. Nós não podemos ver o ar, não é verdade? Nós não temos condição de ver o ar, mas nós sabemos da sua presença. A gente sabe que ele existe pela forma como ele dança com as árvores, como o vento. O ar então se transforma ali, ele mostra a sua presença como o vento. E o ar inspira totalmente o vento. No entanto, ele não é o vento. Ele é simplesmente o reflexo externo do próprio vento. Eu acho que essa metáfora é muito legal, ela é poderosa para a gente descrever o próprio inconsciente da mente. O inconsciente, ele tem uma presença intangível dentro de nós. Ele pode ser visto primeiro pelo seu efeito externo, como ele se expressa através do quê? Do nosso consciente, é claro. Então, se o inconsciente, ele é como o ar, você não consegue ver, então o consciente, ele seria o vento que você pode sentir, né? Então, tudo que nós vemos é um reflexo nosso. É um reflexo nosso do quê? Do nosso. O reflexo, tudo que a gente vê externamente é um reflexo do nosso inconsciente. E daí nós temos também o superconsciente, né? Que é a nossa parte divina, que anima o mundo em torno de nós. Da mesma forma que um girassol, eu adoro girassol, da mesma forma que o girassol, ele treme quando o vento sopra, né? Então, tudo que a gente vê, que nós vemos fora, o que eu estou querendo dizer com toda essa metáfora, tudo que a gente vê pelo lado de fora é uma animação criada pelo nosso estado interno de inconsciência. Ou seja, o que nós vemos e sentimos é como um gigantesco espelho cósmico. Então, esse espelho cósmico ele está refletindo esse estado exato de consciência de cada um de nós. Então, assim, o objetivo é para que possamos compreender ou ver a nós mesmos. Então, quando a gente percebe que tudo fora de nós é apenas um reflexo do nosso estado interno de ser. Quando você percebe isso, fala, cara, tudo que eu estou vendo lá de fora é um reflexo do meu interno. Nesse momento que você tem essa sacada, se abre um novo mundo de insights para você. Por quê? Porque essa percepção pode nos mostrar exatamente onde os nossos apertos e bloqueios estão. E aí que eu falo para você estar aqui todos os dias, que você está em EPP, na sua evolução pessoal permanente. Quando a gente realmente está disposto a olhar para isso com receptividade, em seguida as nossas possibilidades de crescimento e evolução espiritual aumentam assim drasticamente. Quando você percebe exatamente isso. Ontem, não sei se foi ontem à noite ou hoje, às vezes eu confundo o que eu vi por volta de 11 e pouco da noite e o que eu vi às 4:30 da manhã. Eu sinceramente não sei se foi ontem à noite ou foi agora de manhã, e que uma pessoa escreveu para mim e ela disse, Luciano, eu não consigo. E eu respondi para ela, você está certa, você tem razão em tudo que você acredita. Se você acredita que você não consegue, você não vai conseguir mesmo. Por quê? Porque essa é a sua crença de não conseguir. Você percebe isso? Então, quando você fala assim, a pessoa ela já desiste pela própria palavra, pela própria força da palavra. Ela já desiste antes mesmo de tentar, de fazer algo por aquilo. Então, quando você percebe, ao ver que o mundo exterior é um reflexo do seu interior, nós podemos abraçar o que significa ser uma alma humana encantada, totalmente
enquanto você libera os bloqueios que desencadeiam o nosso potencial evolutivo. Então eu falo aqui praticamente todos os dias para você, você tem muito mais força do que você imagina. É que você não percebe, muitas vezes, que você está refletindo como esse espelho, sabe? Algumas crenças limitantes internas que ainda te bloqueiam em algumas áreas. Então, assim, a mesma coisa da visão que você tem da montanha, né? A reflexão que nós vemos, ela se desenrola através de muitos níveis, dependendo do quê? Dependendo da altitude do caminho espiritual. Quanto mais você vai subindo uma montanha, mais você vai vendo o todo. E assim somos nós, na nossa EPP, na nossa evolução pessoal permanente. Quanto mais você vai subindo na sua altitude desse caminho espiritual, a partir daquele que nós estamos olhando, você começa a amplificar o todo. Então é muito parecido com subir uma montanha, né? Há momentos em que você olha o detalhe, você está subindo a montanha e você começa a reparar as pedras, as flores, o orvalho sobre a grama ao longo da viagem, se você está subindo ao amanhecer. Mas quanto mais alto você subir aquela montanha, maior terá uma visão abrangente. E também muito mais longe você é capaz de enxergar, quanto mais alto você estiver. Então é um processo contínuo de percorrer o caminho espiritual. Quanto mais você vai galgando, vai subindo esses degraus da sua EPP, da sua evolução pessoal permanente, mais você vai ampliando a sua visão de mundo. Então, primeiro, nós assim temos que descobrir os princípios básicos da humanidade. Então, assim, como assim, Luciano? A gente tem que descobrir o físico, a emoção, e ao longo da estrada nós começamos a desvendar a nossa natureza espiritual. E em seguida perceber que estamos ainda muito mais além disso. E eventualmente nós incorporamos e vivemos isso plenamente. Então todos nós temos o nosso próprio espelho. Aliás, as pessoas que já fizeram o treinamento semente, logo no primeiro dia, no início do treinamento eu falo, olha, de hoje até domingo, essas 32 horas, a partir desse momento, considere que a todo momento você tem um espelho embaixo da sua cadeira. E a todo momento você, algumas vezes, vai querer fugir de você mesmo e querer falar, nossa, o meu marido devia estar ouvindo isso, a minha esposa, a minha filha, meu pai, minha mãe. Não, para com isso, para de fugir de você mesmo. Todas as vezes que vier qualquer coisa nesse sentido, lembre-se que tem um espelho metaforicamente embaixo da sua cadeira e é para você levantar esse espelho e olhar bem para ele, porque é o seu reflexo que importa. Então, alguma vez você já se perguntou por que 20 pessoas poderiam estar exatamente na mesma situação? Exatamente. Mas cada uma conta uma história completamente diferente. Poxa, como é que 20 pessoas podem estar na mesma situação e cada uma vê aquela história de maneira diferente? Em PNL, aliás, eu falei aqui, acho que essa semana mesmo, a semana passada, em PNL, que é a programação neurolinguística, nós falamos que mapa não é território. Isso por quê? Porque para cada um não é algo único para ser experimentado. Isso não quer dizer que uma pessoa é certa e outra pessoa é errada também. Não, mapa não é território. Então, o território é ali, exatamente a mesma situação, mas cada um, por causa do seu filtro e do seu espelho, que está refletindo aquilo que tem internamente, vai passar por aquela situação de maneira completamente diferente. Então, cada pessoa, ela está completamente certa no sentido de que o espelho externo está refletindo de volta para aquela pessoa exatamente o que ela precisa ver naquele momento. Então, se nós somos abertos, honestos com nós mesmos, nós podemos interpretar aquilo que vemos.
E mais uma vez, o que nós podemos realmente ver depende de quão longe nós subimos nesse caminho espiritual. Uma vez que a elevação do seu ponto de vista está na montanha espiritual, nós podemos sempre ver aquilo que nós precisamos ver. E é o suficiente para remover uma ou duas camadas. É interessante isso, né, gente? Esse desenrolar nos mantém viajando no caminho. Que caminho, Luciano? No caminho da sua espiritualidade. Para cada camada que nós desconstruímos, nos permite subir para uma altitude maior. Porque nós desconstruímos muitas coisas que nós criamos e que não estão alinhadas com o nosso propósito de vida, para aquilo que você diz querer, para aquilo que você sente, sabe? Onde você pode chegar. Então, quando nós olhamos no espelho do mundo exterior, a nossa visão ela é filtrada totalmente pelas camadas já construídas dentro de nós. E as camadas que nós precisamos, muitas vezes, eliminar da nossa vida. Mas lembre-se que o filtro pelo qual nós enxergamos é o nosso maior tesouro ao mesmo tempo. Por quê? Porque é ele que contém as trilhas que realmente podem nos libertar. Então, assim, quer ver? Eu gosto muito de metáfora, coisa e tal. Quer ver essa passagem? Um pequeno garoto, ele olhou para uma estrela e ele começou a chorar quando ele olhou para a estrela. Daí a estrela falou assim para ele: rapaz, por que você está chorando? Daí o menino pegou e falou assim: é que você está tão longe que eu nunca serei capaz de tocar em você. Daí a estrela pegou assim e respondeu: rapaz, se eu não estivesse já em seu coração, você não seria capaz de me ver. Então é isso que eu falo para vocês, é esse momento de acordar. Então pode ser para algumas pessoas difícil de acreditar que tudo na sua vida é um reflexo, mas é um desafio compreender isso com uma mente carregada de crenças que te prendem, crenças limitantes, crenças que te realmente aprisiona a nossa consciência em primeiro lugar. E é por isso que o nosso espelho externo não significa nada até que nós tenhamos acordado para isso. Então, quando nós acordamos, nós começamos a nos sintonizar com a consciência de unidade, que eu e você somos um. E nós vemos a consequência das nossas ações e paramos de culpar o mundo exterior por tudo aquilo que nós não gostamos. Por quê? Porque nós olhamos para dentro e percebemos que a nossa percepção do mundo exterior muda com uma consequência direta de como estamos sendo internamente. E por isso que eu falo sempre, quando você muda, o universo ao seu redor muda também, porque você muda interiormente e automaticamente os resultados externos mudam. Quando a gente desperta para essa consciência da unidade, nós experimentamos a interconexão de todas as coisas. E nós vemos que tudo aquilo que vejo, tudo aquilo que a gente vê, é parte de mim. Tá? Então, assim, tem uma citação que diz assim: quando alguém puxa uma única coisa na natureza, ele a encontra anexada ao resto do mundo. Acho que isso é lindo e é assim mesmo. Então, quando o nosso espelho
quando o espelho exterior me mostra alguma coisa, eu assisto aquilo muito de perto. Ele contém as sementes do meu crescimento espiritual, a minha evolução. Algumas pessoas às vezes me falam assim, poxa, Luciano, tem uns dias que parece que você está batendo em mim, que você dá um chacoalhão, que você acorda, e tem outros dias que eu fico assim, eu tenho que assistir sua live 2, 3 vezes, né? Porque muitas vezes a live, como a live de hoje, ela é uma coisa muito sutil. Você tem que estar aberto a esse entendimento. Esse entendimento ele é muito mais profundo, às vezes, do que algumas pessoas podem compreender naquele momento. Por isso que eu tenho vários treinamentos. Eu, quando criei o treinamento Raízes, que é um dia só, foi pela experiência do semente, porque eu fui perceber que muitas pessoas dentro do semente, elas não tinham a real percepção da importância de usar as ferramentas para uma mudança comportamental por repetição. Então eu criei o Raízes para em um único dia explicar cientificamente por que as ferramentas do semente davam certo. Então essa sutileza de camadas de percepção e de entendimento. E claro, não tem certo nem errado, nem bom nem ruim. Cada um está no momento. Tem pessoas, às vezes, que podem assistir a live e que nem sabe ou percebe o estrago que uma crença interna faz, que nem consegue perceber isso. Então, as pessoas, quando me escrevem, eu não consigo, elas não percebem que aquilo é uma crença muito, muito de cadeado, ferrando com boa parte da tua vida, porque você já está afirmando que não pode, que não consegue, que não merece, e não percebe isso. E daí as pessoas falam, Luciano, a vida é fácil para você, que já é rico, que isso, que aquilo. E daí a pessoa não percebe que também é uma crença, que ela acha que todas as pessoas que têm uma vida que ela considera ser melhor do que ela, que para elas é fácil. E daí, o que a crença dela faz? Com que a vida dela seja difícil. Entende isso? Então, assim, eu sei que foi um tanto quanto profundo bate-papo de hoje. E eu termino a live de hoje deixando uma pergunta para você refletir, né? Mas é para você refletir mesmo, não sai respondendo de bate-pronto. Pensa a respeito. Ouça essa live novamente, se necessário, para depois responder essa pergunta. O que você vê no espelho? E assim, espero vocês na meditação guiada das 21h21. Estarei presente aqui pessoalmente na meditação de hoje. Pessoas do bem, bora para a vida, fazer acontecer com muito amor e com muita alegria. Gratidão até as 21h21 e avisa aí a família e os amigos que essa live estará salva lá no meu canal do YouTube. Beijo no coração dessa pessoa maravilhosa que você é. Um ótimo dia. Bora lá.